Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem de salvação. Primeiramente, nós vamos fazer um questionamento. Se Deus, Ele é o nosso Criador, Ele nos criou, né? Ele fez todas as coisas. E Ele, lá em Gênesis, diz que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi Ele que nos criou. Por que então que a palavra de Deus diz que nós somos indignos de morar com Ele? Nós somos indignos da presença dEle, nós somos indignos de habitar na presença dEle. A palavra de Deus fala também em Gênesis que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ele diz lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas então por que nós somos indignos de morar com ele? Por que nós somos indignos da sua presença? Então nós vamos trazer essa compreensão com base na palavra de Deus, porque foi isso que ele nos instrui, é isso que ele nos ensina na palavra dele. Sabe o que ele nos ensina na palavra dele? Todos pecaram e destituídos foram da presença dele, da glória dele, da habitação que ele fez para nós, uma habitação harmônica, uma habitação cheia de harmonia, cheia da presença dele, uma habitação onde nós tínhamos comunhão com ele. Então, nós fomos destituídos desse lugar, nós fomos tirados desse lugar. Mas foi ele que nos criou, foi ele que fez todas as coisas, foi ele que nos fez. Deus colocou em nós, então, algo mal? Não, porque Deus fez nós a imagem e semelhança dele. Deus fez Adão e Eva a imagem e semelhança dele. Mas nós pecamos no jardim do Éden, sim. No jardim do Éden, o homem, por que que o homem, ele pecou? Se Deus não colocou o pecado dentro do homem. Porque em Deus não há pecado, em Deus não há injustiça, em Deus não há impiedade. Então, o que que gerou isso no homem? Primeira coisa, Deus colocou no homem o poder de decisão, o poder de decidir pela sua soberana vontade. Deus colocou no homem o poder de decisão. Deus colocou diante do homem a vida e colocou diante do homem a morte. Tanto é que lá no Jardim do Éden tinha a árvore da vida e todas as outras árvores que o homem poderia comer livremente, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerava morte. Né? A árvore do conhecimento do mal era proibida, Deus não deixou o homem comer, Deus proibiu o homem de comer, Deus falou para eles não comerem. Então, eles tinham poder de decisão, eles podiam tanto comer da árvore da vida, quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um poder de uma livre, né? Uma livre escolha, eles poderiam escolher. Mas como nós já sabemos, eles escolheram a morte, eles escolheram o poder de decisão deles, levaram eles para o caminho do que? Da morte. Mas não foi isso que Deus colocou dentro deles. Deus colocou o poder de decisão, não colocou a impiedade, não colocou a crueldade, não colocou a desobediência. Deus colocou o poder de decisão, na sua livre vontade, na sua livre e soberana vontade, ele colocou dentro do homem. Então, quando o homem peca contra Deus, quando o homem decide pecar contra Deus, desobedecendo a Deus, isso, como que aconteceu isso? Primeiramente, eles tiraram, Eva tirou o olho de tudo aquilo que Deus já tinha dado para ela. Ela tirou o olho de tudo aquilo e olhou para uma coisa que era proibida. Ela olhar para aquilo, ela foi tentada. Ela foi tentada porque Satanás, ele sempre vai nos levar a olhar para aquilo que é proibido na nossa vida. Ele vai olhar, fazer com que nós olhemos para aquilo que não é para nós. Para quê? Para dentro de nós ser gerado algo. Ser gerado dentro de nós algo. E isso que aconteceu lá no jardim. Eva olhou para o fruto proibido e gerou dentro dela o quê? Gerou dentro dela algo. E ela cobiçou com os seus olhos, ela cobiçou com os seus olhos aquele fruto. Através do olhar dela, através do olhar, ela desejou o fruto. Ela desejou o que era proibido. Nela desejar o que é proibido, ela vai e come o fruto. Isso é tão importante, é uma grande lição para nós hoje. Quantas vezes nós tiramos os olhos daquilo que Deus já nos deu, nós tiramos os olhos de Deus, nós tiramos os olhos de tudo aquilo que é nosso, que nós podemos, e nós olhamos para aquilo que não é nosso, para aquilo que nós não podemos. E nisso, nós olhamos, cobiçamos, desejamos, e logo o próximo passo é consumir o ato, um ato de rebeldia, um ato de desobediência contra a vontade de Deus. Fecha parênteses, né? Porque eu abri um parênteses aqui para trazer um ensino. Mas quando Eva comeu o fruto proibido e ofereceu para Adão e ele comeu, ali gerou o quê? Morte. A decisão deles levaram para a morte, porque ali eles foram separados da presença de Deus,
separados da presença de Deus, eles não poderiam mais ter a comunhão com Deus como eles tinham antes. Então, à medida que eles foram separados de Deus e a comunhão que eles tinham com Deus, houve um rompimento, houve uma separação, a misericórdia, a graça de Deus ainda veio sobre eles. Porque Deus foi lá, matou o animal e ainda trouxe para eles o quê? Uma vestimenta. Por quê? Porque Deus ama a criação dele. Foi ele que criou. Ele que criou Adão e Eva. Então, apesar da desobediência deles, Deus amou eles porque, olha, Deus derramou graça sobre eles, foi lá e ainda vestiu eles e tirou eles do jardim, porque eles não poderiam mais permanecer no jardim. Porque agora eles tinham decidido o caminho, eles tinham decidido o caminho que eles queriam trilhar. É a autossuficiência, né? Aí brotou, começou a gerar dentro do coração humano, a partir de Adão e Eva, uma autossuficiência, uma busca por independência de Deus, porque eu conheço bem o mal, então agora eu sei o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu posso, o que eu não posso. E nós não podemos, nós não somos autossuficientes. A partir de Adão e Eva, o pecado ele só foi crescendo na humanidade. A partir deles, o pecado foi cada vez crescendo. E a partir deles, eles ia gerar o quê? A imagem e semelhança deles ia só reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Mas como o poder de decisão deles levaram à morte, algo se rompeu. O que se rompeu? O que brotou dentro do coração deles? A desobediência, o pecado. Então, tudo que partiria deles a partir daí, que é dos filhos deles, nasceriam o quê? Pecadores. Adão e Eva não nasceram pecadores. Os filhos deles nasceram pecadores por causa das decisões deles. Então, a partir daí, toda a humanidade nasce pecadora, nasce inclinada para fazer o mal. Nasce inclinada para fazer o mal e, ao mesmo tempo, dentro de muitos, da nossa natureza, há um vazio imenso que nós buscamos, que nós almejamos por algo, e algo grande, que hoje nós sabemos que é a presença de Deus. Porque há dentro de nós essa necessidade de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus que nos criou, ele colocou isso dentro de nós. Isso faz parte da nossa natureza. O quê? A comunhão com Ele. Nós necessitamos dessa comunhão com Ele. Então, a partir daí, como a crueldade foi surgindo dentro aqui da palavra de Deus, antes de Jesus Cristo vir, né, o que eles ofereciam para ter comunhão com Deus? O sacerdote, né, já Sete, Abel, eles ofereciam o quê? Sacrifícios a Deus. Eles ofereciam as primícias a Deus, né? É um ato, é um sacrificar a Deus. Para dizer assim, é Deus, o Senhor está no comando da minha vida. É uma adoração a Deus. Então, isso aqui era sombra do que haveria de acontecer. Esse sacrifício do animal era sombra para remir eles do pecado dele e assim colocar eles em comunhão com Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, não precisava mais sacrificar um animal. Agora, o próprio Jesus Cristo se dava como um cordeiro por aqueles que desejam obedecer a Deus, que crerem em Deus, desejam obedecer a Deus. Essas pessoas que desejam obedecer a Deus, que creem em Deus, o Senhor Deus, ele envia, ele traz a luz, ele traz o entendimento da glória de Jesus Cristo aos nossos olhos, para que nós possamos obedecer a Deus. Porque como nós nascemos inclinados para o mal, por mais que nós tentamos obedecer a Deus, nós sempre caímos em pecado, nós sempre erramos, porque nós não conseguimos ser aceitos diante de Deus por causa do pecado que habita em nós. Então, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando nós colocamos a nossa fé, nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, agora nós nascemos de novo. Então, nós nascemos uma nova criatura. Quando nós nascemos de novo, agora nós passamos a ter duas naturezas. A nossa natureza humana, que era a natureza que nós nascemos da nossa mãe, que é a nossa natureza onde ela tem o pecado, e a nova criatura. Nós nascemos da água e do Espírito, como Jesus Cristo diz lá em Nicodemos, né? Nascemos da água e do Espírito. E quando nós nascemos da água e do Espírito, o que acontece? Nós tornamos uma nova criatura. Aí nós somos capacitados agora pelo Espírito Santo de Deus a viver em obediência a Deus. Ou seja, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós somos aceitos por Deus, somos aceitos na presença de Deus, nós temos comunhão direta com o Pai por causa de Jesus Cristo. Esse é o plano de salvação. Então, tudo é por meio de Jesus Cristo. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Por isso que nós buscamos a Deus, nós buscamos a presença dele por meio de Jesus Cristo. Porque agora,
E quando nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, não tem como nós continuarmos com nossos mesmos pensamentos, com a nossa mesma vida. A nossa vida, ela muda de rota. Por quê? Porque antes, o nosso mundo girava em torno das nossas decisões, girava em torno das nossas vontades. Mas lembra que lá no Jardim do Éden, por causa da decisão de Eva, eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram a Deus, porque eles decidiram desobedecer a Deus. E isso, quando nós temos convicção de que a nossa decisão, que a nossa decisão contra Deus, a nossa decisão, ela pode nos levar tanto para Deus, quanto ela pode nos afastar de Deus. Então, logo eu entendo que eu não posso decidir por conta própria. Eu não sei o que é bom para mim, eu não sei o que é melhor para mim. Eu preciso confiar em alguém que é superior a mim, alguém que me ama o suficiente para dar o próprio filho por amor a mim. Então, eu vou confiar nele e eu vou depositar minha confiança nele e falar: Senhor, eu não sei o que é melhor para minha vida. Eu não vou fazer a faculdade que eu quero, que às vezes está na minha mente. Eu não vou fazer a viagem que eu quero. Eu não vou fazer as coisas que eu quero. Eu não vou criar os filhos da forma que eu penso, que a cultura moldou meu pensamento. Eu não vou ter meu casamento de acordo com a cultura. Eu não vou ter minha vida com base nas coisas que eu acredito terrenos. E por quê? Porque eu sei que eu vou fracassar. Eu preciso do Senhor na minha vida, governando sobre mim, ser do Senhor da minha vida, para que eu possa tomar as decisões segundo a tua vontade. Porque eu sei que as minhas decisões em desobediência a ti geram morte para mim e para os meus. Então, nós passamos a ter convicção do quê? Que as nossas decisões tanto pode levar para a morte, quanto pode levar para a vida. E ela só vai levar para a vida quando eu estou em obediência a Deus. Se eu estou obedecendo a Deus, então as minhas decisões vai gerar vida. As minhas decisões vai gerar vida. Se eu estou por conta própria vivendo da forma que eu acho que eu devo viver, da forma que eu aprendi a viver, se eu sou autossuficiente, eu estou gerando o quê? Morte para mim e para os meus. Então é o poder de decisão que Deus colocou na vida no coração de todo ser humano aqui na Terra. Então, diante das injustiças, e com o pecado entrou no mundo, veio com ele o quê? Muitas injustiças, muitas impiedades, muitas coisas ruins que não é da vontade de Deus que aconteça conosco aqui na Terra. Não é da vontade dele. Mas acontece por quê? Porque nós estamos no mundo, e Jesus Cristo nos diz, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Então tem muitas coisas que acontecem nesse mundo que não é da vontade de Deus. Mas acontece por quê? Porque nós estamos no mundo. E se nós estamos no mundo, as coisas vão acontecer da forma, muitas vezes, que Deus não quer, que entristece o coração de Deus, que faz doer o coração de Deus. Por isso que quando Jesus Cristo diz, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, que fala lá, se eu não me engano, é em Hebreus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão em Jesus Cristo, em obediência, amando a Deus, as coisas, as aflições dessa vida vai contribuir para formar em nós o quê? O caráter de Cristo, para transformar nós de glória em glória, porque a palavra de Deus fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, tudo aqui, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos que entender que as coisas ruins, quando acontecem com nós não precisamos falar com Deus, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas é perguntar, por quê? Por que isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está formando em mim através dessa situação, através dessa aflição, através dessa dificuldade, desse obstáculo, dessa dor? O que o Senhor está formando em mim? Então, muitas vezes a gente pergunta, por que está acontecendo comigo? Sendo que a pergunta certa, quando nós estamos em Jesus Cristo, em obediência à palavra dele, em comunhão com ele, é: por que, Senhor? O que é que o Senhor está querendo formar em mim com isso? Porque lembre-se, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo aqui em Romanos fala, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana, porque o que Deus se pode conhecer, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Ou seja, todo ser humano é indesculpável. É indesculpável. Porque nós podemos às vezes, colocar a culpa em Adão e Eva, então foi culpa deles, agora eu pago o preço. Mas aqui a palavra de Deus fala, é tão interessante porque Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Se ele é um Deus justo, ele sempre vai fazer o que é justo, vai fazer o que é bom.
Por causa de Adão e Eva, toda a humanidade hoje paga o preço, porque da linhagem de um, todos nascem pecadores. Então, o que ele faz? Ele manda o filho dele. Por quê? Ele manda o filho dele, que é o segundo Adão, né? Ele manda o segundo Adão, como está escrito aqui em Romanos capítulo 5, diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que é o Adão, primeiro Adão, e pelo pecado, a morte entrou no mundo, ou seja, não existe a morte entrou no mundo pelo pecado. Assim também, a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Olha que interessante. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, a morte por causa do a morte entrou por causa do pecado, por causa de um só homem, Adão. E por causa de um só homem, Deus trouxe para a humanidade o quê? A salvação, a remissão dos pecados. Deus trouxe para o homem a comunhão de novo com ele, por causa de um só homem. Ou seja, por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo, e por causa de um só homem, Jesus Cristo, o pecado é tirado sobre nós. O poder dele sobre o homem é tirado. Por isso que a palavra de Deus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus se nós não nascermos de novo. Nós precisamos nos tornar uma nova criatura. O primeiro nascimento de Adão. Nós nascemos pecadores. O segundo nascimento, nós nascemos uma nova criatura, porque nós nascemos da onde? Nós nascemos de Deus, do Espírito de Deus. Nós nascemos dele. Então, no segundo nascimento, nós passamos a almejar as coisas do céu. Novos desejos surgem dentro de nós, novos anseios, uma nova comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. E como eu alcanço esse novo nascimento? Não é por mérito, não é por força, não é porque eu fui uma boa pessoa, não é porque eu fui uma má pessoa. É quando eu deposito a minha fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e ele subiu ao céu e ele voltará para nos buscar. A fé que eu coloco nele, a minha confiança nele, me faz tornar uma nova criatura. Então eu vou nascer de novo, da água e do Espírito. E assim o Senhor vai transformar meu coração, vai tirar o coração de pedra, colocar um coração transformado, um coração de carne, vai me purificar, vai me santificar por meio do sangue de Jesus Cristo. E assim nasce uma nova cássia, uma cássia que vai agora ter comunhão com Deus, que é uma cássia que tem comunhão com Deus, uma cássia que anseia as coisas do alto, que anseia ler a palavra de Deus, que anseia orar com Deus, que busca viver em obediência a Deus, não com a força do braço mais da natureza antiga, mas agora com o poder da graça que tirou o pecado, o poder do pecado de mim. O poder do pecado, quando eu ando. Por isso que lá em Gálatas fala que nós devemos andar no Espírito, porque agora nós temos duas naturezas. Nós precisamos crucificar a antiga natureza, né? Nós precisamos crucificar a antiga natureza, e a nova natureza agora eu vou andar movida pelo Espírito de Deus, que é buscar o quê? As coisas do alto. E quando eu sou guiada e movida pelo Espírito de Deus, eu vou frutificar. Aí eu vou frutificar, porque aí eu vou parecer mais com Jesus Cristo a cada dia. Vai frutificar dentro de mim, cada dia eu vou ser mais amorosa. E o Senhor vai formando em mim o caráter de Cristo. Pelo poder de quem? Pelo poder dele, o Espírito Santo trabalhando em mim. E isso é o quê? Graça. É uma graça transformadora. Então, por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo. E por causa de um só homem, a graça de Deus entra no mundo. O poder de Deus entra no mundo. A remissão dos pecados, a justificação entra no mundo por causa de um só homem. Nós só precisamos colocar a nossa fé nesse um só homem, que é Jesus Cristo. Colocar a nossa fé nele, crer verdadeiramente nele. E assim nos rendermos ao senhorio dele. Porque é ele, seguindo ele, seguindo as pegadas. Por isso que ele fala: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negar o quê? Negar essa natureza adâmica em mim, essa natureza carnal em mim, essa natureza que busca o pecado, essa natureza que flerta com o pecado. Negar essa natureza
e agora seguir as pegadas dele, aprendendo com ele que é manso e humilde de coração. Esse é o plano de salvação. Essa é a mensagem das boas novas. A mensagem das boas novas é crer no Senhor Jesus e será salvo. E quando eu creio em Jesus Cristo, a minha vida é transformada. Não tem como eu continuar com os mesmos pensamentos. Não tem, quem crê em Jesus Cristo não pode se amoldar ao sistema deste mundo, à cultura deste mundo, aos dogmas desse mundo. Não. Quem crê em Jesus Cristo precisa aprender com ele, que é manso e humilde. Precisa buscar ele, precisa depositar confiança nele, não mais no dinheiro, não mais nas pessoas, mas colocar a sua confiança 100% em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. A nossa confiança não pode estar em nada dessa terra, precisa estar em Jesus Cristo, porque é ele que nos salva, é ele que nos justifica, é ele que nos coloca diante, agora na presença de Deus, novamente em comunhão com Deus, para nos relacionarmos com o nosso Criador e parecermos mais com ele. Porque aí volta ao original. Lembra que o Senhor, Deus, ele fez nós para a semelhança e a imagem dele? E Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é Deus. Então nós vamos o quê? Agora, com a nova criatura, nós nascendo e sendo uma nova criatura, precisa ser formada em nós o quê? A imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus em nós. Então os processos da nossa vida, quando nós nascemos de novo, todos os processos contribuem para formar em nós um caráter que é a imagem e semelhança de Cristo em nós. E assim nós passamos a refletir a imagem de Cristo. Ou seja, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Cada fase da nossa vida, o Senhor vai estar trabalhando algo em nós. Vai estar trabalhando a nossa fé, a nossa confiança, né? A nossa perseverança, a nossa obediência. Cada fase da nossa vida, algo vai estar sendo trabalhado, formado dentro de nós. Às vezes vai ser obediência, às vezes o Senhor está chamando agora você mais para obediência. Agora, às vezes, Ele está me chamando mais para perseverança, perseverar. Então, cada fase, o Senhor vai estar te ensinando algo, transformando algo dentro de você. Mas para isso, eu preciso estar com o meu coração, eu preciso estar o quê? O meu coração voltado, rendido ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, ele não é só nosso salvador, nos arranca da boca do diabo, nos arranca do poder das trevas. Não é só nosso salvador, ele é nosso Senhor. Então ele passa a governar nossa vida. Mas nós precisamos nos submeter conscientemente ao senhorio dele, para que nós possamos viver o processo em obediência a ele. Por isso que ele fala, nós precisamos buscar saber a vontade dele. Nós precisamos buscar saber os caminhos do Senhor, saber as vontades dele, para saber o que ele está querendo formar em nós, o que ele está querendo nos ensinar com cada situação da nossa vida, o que ele está querendo formar em nós, o que aquele ali está. Ele fala, em tudo dai graças, quando nós somos uma nova criatura. Por quê? Porque tudo aquilo está contribuindo para nós. Nós devemos o quê? Prestar louvores, adoração a ele, porque tudo está contribuindo para a glória dele, para a glória de Deus, porque tudo é o quê? Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele, tudo nessa vida. Então, o plano de salvação é: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você vai ser o quê? Você vai ser uma nova criatura. Então agora você vai nascer da onde? O seu segundo nascimento. O primeiro nascimento você nasce inclinado a satisfazer a sua natureza carnal, a buscar os interesses da terra, satisfazer os desejos do seu coração. Você nasce inclinado, mesmo que você tenta seguir a lei de Deus, você não consegue. Você consegue obedecer uma coisa, cai em outra. Obedece uma coisa, cai em outra. Ou seja, nós nascemos inclinados para o mal, nascemos mesmo desejando a Deus, dentro de nós tem algo que deseja por Deus, que anseia por Deus, e muitos buscam esse anseio, esse vazio que nós sentimos, sem Deus, busca satisfazer com outras coisas, busca preencher com drogas, com muitas coisas ilícitas, busca preencher com bebidas, busca preencher com tudo que é terreno, mas é insaciável, não preenche. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, colocamos a nossa fé, cremos em Jesus Cristo, o que acontece? Nós nascemos de novo, então dentro de nós vai brotar uma nova vontade, um novo desejo, que é o importante, é aquilo que Deus quer para nós, que é o quê? Nos tornarmos santo, que é a imagem e semelhança dele. E nós somos santificados quando nós estamos em Jesus Cristo. Por isso que lá em João Jesus Cristo fala assim, ó, vocês vão permanecer em mim e vocês vão dar frutos. Por que vão dar frutos? Porque vocês estão em mim. A videira que está ligada ali nele vai dar o quê? Fruto. Vai dar o cacho de uva, né? Se a gente está ligado ali na videira, nós vamos dar o cacho de uva. Não é fazendo força por isso, não. É o quê? É estando nele, que o fruto vai sendo produzido. À medida que nós permanecemos nele, perseveramos nele, o fruto vai sendo o quê? Produzido em nós. De forma o quê? É gerado em nós por meio do Espírito Santo e da sua palavra em nós. Então, o plano de salvação é: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.
creia, coloque a sua fé, a sua confiança nele. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas decisões erradas, se arrependa das suas decisões que geraram morte para você e para os seus. Se arrependa dessas decisões que geraram distanciamento de Deus. Se arrependa de tudo aquilo que te afasta de Deus, daquilo que você vê que não é certo. Se arrependa, peça perdão a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa fé em Jesus Cristo vai gerar arrependimento. Se a nossa fé não está gerando arrependimento, não está gerando em nós transformação, é porque nós estamos confessando com a boca, mas o nosso coração está distante de Deus. Nós precisamos confessar com a boca aquilo que nós cremos de todo o coração. Quando nós cremos de todo o nosso coração está voltado para Deus. Nós não estamos mais com o coração voltado com as preocupações, com as ansiedades dessa terra. Nosso coração está voltado para Deus, porque eu quero ser salva, eu quero morar com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber quem é esse que me criou, eu quero saber quem criou essa natureza linda, eu quero Deus, eu quero Deus. Então nós passamos a ansiar por Deus, pela sua palavra, pela sua verdade. Então isso é o novo nascimento. O novo nascimento, lembre-se, não é por mérito, é quando eu creio verdadeiramente em Deus, creio em Jesus Cristo, coloco a minha confiança nele e decido tomar minha cruz, negar a mim mesmo e segui-lo, segui-lo. Eu preciso segui-lo, porque quando eu vou seguindo as pegadas dele, eu vou sendo transformadas. Por isso que lá fala, sem santidade ninguém verá Deus, porque eu preciso me submeter ao processo de santificação que Jesus Cristo conquistou para mim. Porque pela minha força, sem Jesus Cristo, eu não conseguiria me santificar. Mas Jesus Cristo conquistou a santificação para mim. Então eu só preciso me submeter ao senhorio dele, seguir ele, obedecer as palavras dele, seguir as pegadas dele, que ele vai me santificando, que ele vai me purificando. Ou seja, eu me consagro a ele e ele me santifica. Então eu espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês, que os nossos corações, os nossos olhos passem a contemplar a Deus. Nós tiramos os olhos de tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é Deus. Paramos de contemplar aquilo que não vem de Deus e começamos a contemplar a Jesus Cristo, fixando os olhos em Jesus Cristo, contemplando Ele, para que nós possamos entender a beleza dele e a glória dele resplandecer em nós, para que nós sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.